Bom dia a todos. Cumprimento os professores, autoridades eventualmente presentes e aos estudantes e profissionais do setor do direito, na pessoa do meu amigo, grande investigador, grande pesquisador, Matheus Fussalva. O tema da nossa conversa, da exposição de hoje, vai dizer respeito ao neoconstitucionalismo, tensões entre Estado e mercado na jurisdição constitucional brasileira. Inicialmente, eu gostaria de colocar alguns conceitos prévios, enfim, trabalhar algumas noções prévias que serão importantes para o fechamento da investigação breve, por certo, que faço no presente momento. Um grande processo civilizatório, muito importante de conhecimento de todos, que tem antecedentes no final da Idade Média, mas que nos séculos 17 e 18, principalmente no final do século 18 e início do século 19, ganha grande corpo, ganha grande pujança no pensamento ocidental, o constitucionalismo, que é um movimento jurídico e também é um movimento político, de limitação do poder do Estado, mediante a garantia de um núcleo, um espaço, uma margem de proteção dos indivíduos frente a este Estado, inicialmente conhecida como direitos e garantias individuais. E que, para tanto, se valia de uma técnica de limitação do poder, uma técnica institucional de limitação do poder, conhecida como separação dos poderes, ou seja, dividir a soberania estatal através de grandes segmentos orgânicos estruturados, configurados para que apresentassem mecanismos de controle e interferência recíprocos, ou seja, mecanismos de controle de um poder sobre o outro de modo a equilibrá-los. Aquilo que os americanos chamaram na sua experiência constitucional de checks and balances, e nós, brasileiros, em português, chamamos de sistema de freios e contrapesos. O constitucionalismo é um movimento histórico permanente, e a reivindicação por novos direitos, e, consequentemente, uma nova configuração do Estado de Direito para dar conta dessas novas demandas, prossegue ao longo do processo histórico. No período entre as duas guerras mundiais surge o chamado constitucionalismo social, que é bem presente nas experiências constitucionais latino-americanas e que trata da proteção do Estado ao suporte fático necessário ao exercício pleno das liberdades individuais pelo maior número possível de pessoas, garantindo, assim, acesso a determinados bens sociais, culturais e econômicos necessários ao exercício pleno da liberdade. Então, surge, nesse contexto, a constitucionalização dos direitos dos trabalhadores, direito à educação, direito à saúde, o direito ao acesso à cultura e assim por diante, bem como a possibilidade de atuação do Estado sobre o chamado domínio econômico. No século XIX se entendia de uma forma muito intensa, muito consolidada, que o Estado deveria garantir as condições de existência da sociedade, intervindo o mínimo possível sobre as relações econômicas capitalistas. Capitalismo, então, nascente no final do século XVIII e no século XIX. Na maior parte dos locais, das localidades, dos países do mundo.
E, nesse contexto, o Estado deveria garantir a proteção à propriedade privada, e a liberdade de contratar, que, em última análise, nada mais era do que, nada mais era que, se preferirem, o poder de dispor e de gerar riqueza com a propriedade privada, então, titularizada. Com o avanço do sistema capitalista, com a formação de economias monopolistas ou estruturas monopolistas de oligopólios econômicos, nós tivemos uma grande concentração de poder econômico, que se traduz também em poder político, nas mãos de alguns agentes econômicos privilegiados. E essa concentração gerou, então, um ciclo de imensa pobreza, que é muito conhecido, infelizmente, em toda a América Latina, por todos os países. Somos irmãos profundamente ligados a esse contexto, ou a essa vicissitude, enfim, a essa situação de sofrimento. A história da América Latina é marcada por, enfim, grandes dificuldades econômicas historicamente verificadas em praticamente todos os países do nosso continente. Mas o mundo europeu também sentiu isso no início do século XX, e com o final da Primeira Guerra Mundial, a necessidade de reconstrução da Europa, o que já havia sido antecipado na experiência constitucional do México em 18, começa a contemplar, então, a possibilidade do Estado atuar positivamente para diminuir desigualdades sociais, para incluir pessoas dentro daquilo que se chama de modelo de vida civilizado. E, a partir de então, o Estado começa a interferir de diversas formas na economia. No modelo brasileiro, por exemplo, a possibilidade da criação das chamadas empresas estatais, que assim existem na Argentina, por exemplo, no Chile, e nos mais diversos países da América Latina, para que explorassem atividades econômicas, seja em paralelo com os particulares, para atender uma determinada necessidade do mercado, ou para suprir a ausência de interesse desses no mercado, que é o caso, por exemplo, da exploração do petróleo, pelo menos na experiência brasileira, a Petrobras, que é a companhia brasileira, a empresa estatal brasileira que atua sobre a exploração e refino do petróleo, ela surge nesse contexto em que o capital privado não se mostra interessado à exploração do petróleo, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, e, portanto, foi constituída uma companhia pública, ou seja, uma empresa estatal brasileira para tanto. Tá, ok? Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, nos últimos anos do século XX, nas últimas décadas do século XX, se ouve falar de uma corrente de pensamento, na verdade, mais que uma corrente de pensamento, de um conjunto de correntes de pensamento, chamado, na falta de um nome melhor, de neoconstitucionalismo. O que seria esse neoconstitucionalismo? Ele traz ou sofre influências teóricas das mais diversas vertentes. Autores italianos, por exemplo, como Luigi Ferraioli, que nunca se reivindicou como tal, são tratados como autores integrantes dessa corrente. O Robert Alex, doutrinador alemão famoso pela sua difusão de uma teoria dos direitos fundamentais, né, pela elaboração e difusão de uma teoria própria de direitos fundamentais, também é frequentemente mencionado pelos autores que, enfim, perfilham, não é, que são adeptos deste pensamento chamado de neoconstitucionalismo. Esse conjunto de doutrinas, ele traz algumas questões interessantes, ele aponta características, traz características que permitem identificá-lo. A primeira delas, se busca a afirmação da chamada força normativa da Constituição.
Mesmo durante o período do chamado constitucionalismo social, sobre o qual conversava com vocês há alguns minutos atrás, havia uma discussão se as normas que instituíam direitos sociais eram verdadeiras normas jurídicas cogentes, obrigatórias, ou meros conselhos, meras exortações, meras recomendações aos poderes executivo e legislativo, não sendo capazes de serem sindicadas, exigidas perante o Poder Judiciário. Por exemplo, segundo os autores que defendem a existência de um neoconstitucionalismo, nesse movimento teórico, se passa a afirmar a força normativa da Constituição, no sentido que não só a Constituição é a norma suprema de um ordenamento jurídico nacional, mas também que todas as suas disposições, em maior ou menor medida, elas têm força normativa. Todas elas são normas jurídicas e, portanto, têm um caráter obrigatório e vinculante, em maior ou menor medida, mas há um mínimo de vinculação jurídica em todas as disposições constantes no texto ou nos textos constitucionais. Uma outra questão interessante, tem um caráter ético-jurídico. O centro, o núcleo material dos ordenamentos jurídicos passa a residir no chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse, muitas vezes solapado, muitas vezes mesmo solapado na realidade ou nas diversas realidades latino-americanas, mas que reside numa fórmula elaborada, desenvolvida pelo filósofo alemão Immanuel Kant, e bastante conhecida entre todos nós, que trata da seguinte formulação em síntese: o homem é um fim em si, não deve ser transformado ou utilizado como meio para nada. Ou seja, o ser humano é um projeto de autorrealização a completar-se, mas algo que possui valor pelo próprio fato de existir. Então, ele não deve se transformar em um objeto, sob pena de ter sua dignidade, esse valor, esse atributo próprio, inerente à sua própria condição de existir enquanto ser humano, se desnaturaria. Além disso, fala-se no reconhecimento da normatividade dos princípios jurídicos. Aqui é um caráter do neoconstitucionalismo bastante ligado à teoria geral do direito. O que se está a dizer aqui? Que princípios jurídicos são uma espécie do gênero norma jurídica. Essas formulações se tornaram muito populares na Espanha, na Itália, em Portugal, na América Latina como um todo, a partir de influências do pensamento de Ronald Dworkin e de Robert Alex, né, o pensador norte-americano Ronald Dworkin, que posteriormente foi lecionar em Oxford, e do professor alemão, né, o juspublicista e jusfilósofo alemão Robert Alex, autor de uma obra muito difundida, de conhecimento de quase todos na América Latina, de grande penetração aqui no Brasil, certamente, acredito que nos demais países da América Latina também. Há discípulos diretos seus que lecionam na Argentina, na Colômbia, por exemplo, bastante reputados em todo o mundo, não só no espaço latino-americano, denominada Teoria dos Direitos Fundamentais, nas traduções em espanhol, Teoria de los Derechos Fundamentais, muito difundido. Então, nesse modelo, nós teríamos duas espécies de normas, regras e princípios. Os princípios jurídicos, normas que não se aplicam numa medida determinada de cumprimento, mas que deveriam levar em conta as possibilidades jurídicas e fáticas de sua realização. Possibilidades fáticas seriam questões de natureza institucional e orçamentária, e as possibilidades jurídicas, a intervenção de outros princípios atuantes numa determinada situação concreta. Então, dificilmente se sabe a priori, ou seja,
antes de ter uma situação concreta, quais são os princípios envolvidos e a sua medida de cumprimento. Diferentemente das regras jurídicas, os princípios jurídicos, eles possuem a característica de aplicar-se em medidas diferenciadas. Eles são sempre válidos, mas quando colidem, através de uma técnica de aplicação conhecida como ponderação, se estabelece qual o princípio jurídico que tem um peso mais importante dentro daquele caso concreto, para que ele influencie em maior medida a solução a ser dada, sem que com isso se desnature, se descaracterize, ou sem que se deva descaracterizar, desnaturar o princípio que imporá ou influenciará a solução do caso concreto em medida mais atenuada, de medida menos acentuada. Então, essa é uma característica importante. Um outro aspecto fundamental do neoconstitucionalismo, que tem inclusive um caráter sociológico, diriam os teres, seria a questão do aumento do poder dos integrantes do Poder Judiciário. O Poder Judiciário passaria a ter uma influência predominante em relação aos demais poderes, ensejando aquilo que é conhecido como ativismo judicial. E o que seria esse ativismo judicial? Seria a possibilidade de o juiz ou os juízes, atuarem como protagonistas do processo social, político e econômico, tomando a vanguarda, tomando a frente nas transformações da vida social, inclusive propondo interpretações bem elásticas do ordenamento jurídico, inclusive daquela parcela do ordenamento jurídico de natureza constitucional. Então, seriam as características fundamentais desse movimento neoconstitucionalismo. Aqui, esse movimento foi recebido com muito entusiasmo pelos juristas, ou por los juristas brasileiros, pelos juristas brasileiros, inclusive de matriz progressista, um pensamento progressista, porque viam, junto com a Constituição Brasileira de 1988, relativamente recente, se nós pensarmos numa história constitucional em que as constituições devem ser estáveis, elas devem perdurar por longos anos. Então, se viu uma possibilidade nesse arranjo metodológico, nesse conjunto de doutrinas conhecido como neoconstitucionalismo, nesse conjunto de doutrinas, um meio de realização de direitos econômicos, sociais e culturais muito reclamados pela população. Acesso ao trabalho, acesso à educação, à cultura. Enfim, situações necessárias, importantes e dramáticas a todos aqueles que compartilham dessa terra conhecida como América Latina ou Latinoamérica, como os tedes lá no meio. Então, esse nosso arranjo nos hermana, nos aproxima muito. Então, são situações que, nas nossas experiências cotidianas, são muito próximas a todos nós. Porém, há uma questão interessante. Quando se fala na relação Estado e economia, e essa relação Estado e economia, inclusive, é importante, diria, essencial para a implementação do Estado democrático de direito previsto na imensa maioria de nossas cartas constitucionais, de nossas constituições latino-americanas. É interessante entender que os modelos constitucionais atualmente vigentes na América Latina, vou tratar especificamente do caso brasileiro, que é um caso que me é mais familiar, é mais confortável de tratar dele
dogmaticamente, ou seja, do ponto de vista do direito positivo, sem maiores deslizes ou sem desrespeito à história constitucional dos povos vizinhos e irmãos do Brasil, inclusive em história e destino, pelo menos até então. Compartilhamos assim de angústias muito próprias, muito peculiares, mas que são muito semelhantes entre si em alguns aspectos, no sentido de que o Estado é um elemento, mesmo sob uma perspectiva liberal, não neoliberal, mas uma perspectiva liberal, própria do liberalismo clássico, ao sabor de Adam Smith, por exemplo, o Estado é um elemento fundamental de organização do mercado. Há uma autora de origem italiana que leciona na Inglaterra, conhecida como Mariana Mazzucato, uma economista bastante célebre, que tem uma obra que foi vertida para a língua portuguesa como o Estado empreendedor. E ela diz, de uma forma muito evidente, muito forte, o Estado é responsável pela constituição de novos mercados, novos espaços, inclusive, para que a força de trabalho possa ser alocada e possa, enfim, desenvolver a sua expertise. Além disso, as constituições latino-americanas elas têm uma ordem econômica constitucional, elas têm disposições, muitas vezes organizadas em um capítulo ou título específico, em que tratam dessa relação entre Estado e economia. Na Constituição brasileira, especificamente, nós temos o artigo 170 e seguintes a tratarem dessa relação. No artigo 170, nós temos dois pilares, dois fundamentos da ordem econômica, que devem ser observados. A liberdade de iniciativa econômica, a chamada livre iniciativa econômica, e o valor social, a dignidade do trabalho humano. Então, esses dois fundamentos, eles balizam a aplicação dos chamados princípios da ordem econômica constitucional. Uma lição que é muito forte em doutrinadores brasileiros, como o professor Washington Peluso Albino de Souza, que é o criador da disciplina de Direito Econômico, o introdutor da disciplina de Direito Econômico no Brasil, e talvez um de seus maiores discípulos, se não maior, que é o professor Ricardo Antônio Lucas Camaro. Trabalham essa ideia de que a ordem econômica constitucional baliza-se a partir do texto da Constituição. Ele é o ponto de partida e o ponto de chegada do processo de interpretação. Processo esse que não é pensado, não é compreendido como mera exegese, mas ele precisa articular os valores presentes no texto constitucional, mesmo que, em um primeiro momento, estes se afigurem contraditórios. Em outras palavras, assim, colocando isso de forma muito objetiva, tentando buscar objetividade, eu diria para vocês o seguinte: por exemplo, nos conflitos entre a liberdade de iniciativa econômica e a proteção dos direitos dos trabalhadores, ou seja, a garantia do valor social do trabalho, não é possível ou não deveria ser realizada uma interpretação pelos tribunais no sentido de extremar a proteção dos trabalhadores às últimas consequências ou o contrário, inclusive mais frequentemente visto nas decisões das cortes constitucionais latino-americanas, sobretudo aqui pela própria nacionalidade do expositor, no caso da jurisdição constitucional, ou seja, da aplicação do direito pelos tribunais, realizados pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Nesses casos, é muito frequente o sacrifício puro e simples dos direitos dos trabalhadores em prol de uma hipervalorização, de uma superinterpretação da liberdade de iniciativa econômica, pensada como valor absoluto. O que, no fim, gera, inclusive, uma situação paradoxal de lesão à própria liberdade econômica, ou liberdade de iniciativa econômica em algumas situações. Para que não me estendesse demasiadamente, eu escolhi dois casos
pontualmente concebidos e auridos, retirados da jurisprudência, ou seja, dos julgados do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, para conversar com vocês, com ustedes. E quais seriam? Um deles é fruto do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, um instrumento típico do controle em tese, o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, efetuado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. No caso dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, se tratou da possibilidade de terceirização, inclusive da atividade fim, dos serviços realizados pela administração pública. No caso desse julgado, se levou em consideração, fundamentalmente, a ideia de que o aumento de eficiência, embora o que seja eficiência não fique muito claro no voto, no julgado que comento com vocês, e a redução de custos seria permitida pelo ordenamento constitucional brasileiro, em detrimento a disposições previstas no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a Constituição brasileira vigente, portanto, que tratam daquilo que os administrativistas em toda a América Latina chamam de um regime jurídico administrativo, um conjunto de prerrogativas necessárias à instrumentalização da função administrativa, que, ao fim e ao cabo, tem a função de instrumentalizar, realizar comandos contidos no texto constitucional. Uma delas é a questão da estabilidade do servidor público, objeto de ataque em todos os quadrantes da América Latina. A ideia de que a administração pública, em uma visão, inclusive, repito, de matriz liberal de corte weberiano, deveria ter quadros próprios vinculados às finalidades da administração pública e, para garantir a sua independência, a sua atuação racional, que esses quadros pudessem, enfim, dispor de determinadas prerrogativas. Porque a terceirização dessa atividade precariza a realização do atuar administrativo, bem como fragiliza a autonomia do servidor no cumprimento da lei. A autonomia não no sentido de que ele não possa, não no sentido de que ele possa descumprir a lei, mas que ele possa atuar no cumprimento da Constituição e da lei, mais resguardado contra ingerências do eventual governante de plantão. Então, inclusive, traz estudos apoiados no Ronald Coase, mas não há nessas decisões nenhum estudo empírico concreto a apoiá-las. Simplesmente, o julgador constitucional ele cita um entendimento de que a medida adotada pela Corte Constitucional, no caso pelo Supremo Tribunal Federal, que não é propriamente uma Corte Constitucional no sentido clássico do termo, mas desempenha funções de Corte Constitucional no Brasil, sem que haja estudos empíricos demonstrando a correção da medida adotada pelo Poder Judiciário. E mais, cita a doutrina, especialmente o Ronald Coase, dizendo que há um acordo na doutrina, e todos nós sabemos que, nas doutrinas econômicas, os acordos são algo não tão frequentes como se diz, como se comentam. Os economistas tendem a discordar e polemizar entre si de uma forma muito intensa, inclusive aqueles que se agrupam dentro de linhas de pensamento afins, né? Linhas semelhantes de pensamento. E o caso mais recente que eu traria para
comunicar a vocês diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade, que é uma outra ferramenta, um outro instrumento processual integrante do nosso controle de constitucionalidade concentrado, seja realizado por um único órgão, no caso, perante o Supremo Tribunal Federal, e de forma abstrata, independentemente de um conflito concreto. Não há necessariamente uma lide, como diriam os processualistas, ou um litígio. Existe um conflito abstrato entre o texto infraconstitucional e a Constituição. Nesse caso, trata da lei brasileira que estabeleceu um piso salarial nacional. O piso é um valor mínimo de remuneração, de retribuição pecuniária aos profissionais de uma determinada profissão. No caso, os profissionais na área, no setor da enfermagem no Brasil. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, uma ação do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade no Brasil, discutindo, questionando a constitucionalidade desta medida legislativa. E o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, suspende por 60 dias a eficácia da lei antes que os primeiros pagamentos, as primeiras retribuições pecuniárias sejam alcançadas aos profissionais da área, sob um argumento de que isso poderia inviabilizar a atividade econômica dos hospitais, gerar desemprego em massa e, mais, importar em fechamentos de leito, um princípio, assim, questões elogiosas, mas que também não tem nenhum lastro empírico. Partem da cosmovisão de mundo do relator, que nos últimos dias, inclusive, está submetendo essa medida cautelar, ou seja, uma medida anterior ao julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, ao plenário do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O que eu quero ressaltar nesses julgados, e poderia citar muitos outros, que o tempo que temos à disposição não permite que nos estendamos demais, é que há uma tendência, na experiência constitucional brasileira, na jurisdição do Supremo Tribunal Federal brasileiro, de desconsiderar o texto constitucional, principalmente a questão do valor social do trabalho, para optar por a substituição do arcabouço constitucional pela cosmovisão do julgador. Ou seja, a Constituição, e um dos grandes juristas brasileiros, muito conhecido inclusive fora do Brasil, Gilberto Bercovici, diz com muita propriedade: o ministro do Supremo Tribunal Constitucional, o julgador, o juiz constitucional brasileiro, de cúpula, ele tem substituído as valorações do Constituinte, os limites hermenêuticos da Constituição brasileira, principalmente em matéria de atuação do Estado na economia ou na ordem econômica, por juízos seus, por concepções pessoais de mundo, que não encontram abrigo, ou pelo menos abrigo integral, no texto constitucional. E esse voluntarismo jurídico tem sido frequentemente utilizado no Brasil no sentido de corromper, no sentido de derruir, de enfraquecer a configuração da política econômica minimamente estruturada a partir da Constituição brasileira, ou seja, as balizas constitucionais para a elaboração de uma política econômica pelo Estado por meio dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, feitas essas considerações e a dificuldade que essas decisões criam para a implementação de direitos econômicos, sociais e culturais para a maioria da população brasileira, no nosso caso específico, eu encerro aqui a minha exposição agradecendo a participação de todos os envolvidos e prestando novamente meus cumprimentos na pessoa do meu grande amigo Matheus Fussal. Então, um grande abraço a todos
e o grande evento.